compartilhar com vocês uma palavra que fala exatamente a respeito daquilo que nós já louvamos e que a pastora Fúvia nos introduziu aqui. Como o Espírito é o mesmo e prepara um momento para que nós sejamos ministrados em todas as áreas das nossas vidas, nós começamos pelo louvor, e o louvor é um momento precioso. E o louvor, ou ele levanta a ministração, ou ele derruba a ministração. E eu louvo a Deus, porque hoje ela levanta a ministração em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos aqui já numa atmosfera diferente. E eu queria falar com vocês a respeito de eu coloquei o título da mensagem, aliás, não parafraseando o irmão Rick Warren, porque ele escreveu a respeito de uma igreja com propósito, esqueçamos isso, mas eu coloquei o título da mensagem de hoje como a igreja com propósito, tá bem? Então, uma igreja com propósito. As igrejas, elas não existem simplesmente para serem clubes, para ser uma agremiação de pessoas que estão em torno de um mesmo pensar, de um mesmo agir, para fazer as coisas segundo de acordo com as próprias conveniências ou interesses comuns. A igreja, ela tem um objetivo, a igreja tem um propósito. O Senhor Jesus estabeleceu esse propósito para nós, igreja, antes mesmo que nós soubéssemos da existência dele. Então, o fato de nós estarmos inseridos num corpo local, de nós nos estarmos aqui reunidos como comunhão cristã nos Jardins, existe um propósito. Um propósito para esta igreja, um propósito para a igreja de Cristo e um propósito para cada um de nós. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você não está aqui por acaso. E diga para ele, e tem mais, você pensa que foi você que escolheu estar aqui? Não foi. Mas um grande mal, e eu quero falar hoje com vocês com toda a liberdade de coração, e é um assunto que eu sei que alguns têm orado, intercedido, mas é um mal que infelizmente tem afligido a muitas igrejas e tem afligido também a nossa igreja. E este mal é o mal da falta de término. Igrejas quarto de milha. Você sabe o que é um quarto de milha? É um cavalo que tem uma arrancada fabulosa. Só que depois de um quarto de milha, que tem 1,6 quilômetros, ou seja, 400 metros, ele acaba, acabou a gasolina. Ele arranca e dispara e depois, acabou. Vocês já repararam quantas e quantas igrejas começam bem e terminam muito mal? Quantas começam e não terminam? Quantos projetos acontecem, são levantados dentro de uma igreja e ficam pelo meio do caminho? Quantas pessoas se dispõem a servir e a participar de um ministério e depois murcham, desaparecem e encolhem dentro da igreja? Hoje eu queria tratar com vocês a respeito disso. Enfrentar este problema grave, esta potestade que se manifesta, de não terminar aquilo que se começa. E eu falo para vocês porque nós, na oração, na intercessão, nos reunimos e nós discernimos isso de Deus e discernimos isso aqui na Comunhão Cristã nos Jardins. Eu não estou falando da igreja dos outros, não. Com a permissão do pastor Alice, que hoje está ministrando no Rio de Janeiro, eu quero dizer a você que nós, pastores, temos conversado a respeito disso. De coisas que nessa igreja começam e não terminam. Mas que hoje, em nome de Jesus, vai terminar essa resistência aqui na Comunhão Cristã nos Jardins. Porque nós somos uma igreja vitoriosa. Nós somos uma igreja que faz a diferença. O Senhor nos levantou para sermos uma igreja vencedora. Na comunhão somos fortes. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. E eu creio que é muito comum a gente encontrar frustração nas igrejas, porque os projetos são inacabados, porque as pessoas não sabem como se engajar, como se achegar, elas não sabem aonde ser úteis. Tem também aqueles que têm aquele espírito de omissão, preferem ver as coisas acontecer para depois criticar. Né? Isso é uma coisa muito mais fácil de ser feita. Alguém constrói e eu só critico. Existe sim esse espírito. Existem outros que se envolvem inclusive com funções pelo impulso.
mas funções para as quais eles nunca foram chamados. Nunca. E infelizmente acabam praticando aquilo que a Bíblia chama de obra morta. Quando você faz aquilo que você não foi pedido para fazer, por maior que seja a sua boa vontade, por melhor que seja a sua disposição, é uma obra morta. Então, como corpo, nós temos que entender que nós precisamos, como nós louvamos aqui, uns dos outros. Porque nós não somos completos se não formos todos. Nós não somos completos se cada um não estiver na sua função. Porque quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, as coisas prosperam. O poder de Deus coopera na sua vida. As coisas não ficam pelo caminho. Não há mau ânimo. Não há crítica. As pessoas se unem. Por isso é que nós precisamos olhar muito bem quando nós nos voluntariamos para algo, olhar para dentro de nós, olhar o nosso coração, para saber até que ponto nós estamos dispostos a nos envolver. Uma pergunta muito simples que nós precisamos aprender a fazer é virar para o Senhor e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para não te atrapalhar? Uma segunda pergunta é: Senhor, o que eu estou fazendo para ti glorifica o teu nome? Porque infelizmente nós sabemos que muitas coisas nos glorificam, não é? Nós temos uma necessidade de reconhecimento. Mas Deus é aquele que é digno, aliás, o único digno de toda honra e de toda glória. E nós somos instrumentos preciosos aqui na terra dessa manifestação. Então, afinal, qual é a minha função? Qual é a sua função no corpo? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: qual é a sua função no corpo? Eu quero dizer a você que se você tem alguma dúvida hoje, em nome de Jesus, a dúvida está quebrada. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é lugar de dúvida, é lugar de certeza. Uma igreja vitoriosa, ela não acha nada, ela tem certeza. E nós aqui queremos ter certeza dos projetos de Deus para as nossas vidas. Quem aqui gostaria de ter certeza do projeto de Deus para a sua vida? Levante sua mão. Nós queremos ter certeza, porque Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2. Eu vou ler 3 versículos, 42, 44 e 47, de Atos 2. Aqui nós temos uma indicação preciosa do que nós estamos começando aqui a falar. Em Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu podia ministrar acho que um ano inteiro só nesse primeiro versículo. Pastor Haroldo, mais outro ano fácil. E o versículo 44 diz assim, complementando o 42, todos os que criam estavam unidos. Algumas versões dizem estavam juntos. E repare, e tinham algumas coisas em comum. Amém. Eu pensei que vocês estavam lendo uma outra Bíblia e eu já ia ter que sair correndo. Ou eu ou vocês. O que diz na sua versão? Repita. Tudo em comum. O projeto de Deus é que nós tenhamos tudo em comum. E ele diz que nós devemos louvar a Deus e assim cair na graça de todo o povo. E repare, sem nenhum esforço, sem nenhuma campanha, sem nenhum modismo, sem nenhuma estratégia humana, o Senhor acrescentava-lhes todos os dias os que iam sendo salvos. Pode ter exemplo de uma igreja mais moderna, mais vencedora do que essa igreja que nós chamamos de primitiva? Se você reparar o texto, ele dá aqui como exemplo algo que eu e você muitas vezes não vivemos hoje. E essa igreja era a primeira igreja onde as coisas começaram a se estabelecer.
onde a formação da vontade de Deus começou a se dar. Mas existe um ponto, e o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês aqui hoje, é o fato de que, sem dúvida, a perseverança é o ponto mais forte que uma igreja estruturada pode ter. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não eram pessoas que lançavam moda e a todo tempo ficavam inventando uma forma diferente de congregar, de conquistar, de passar a palavra, cheio de ideias, cheio de mirabolâncias, cheio de novidades. Não. Eles, de forma simples e direta, conforme eles tinham recebido da fonte, eles transmitiam aquilo que eles tinham visto e ouvido. E eles repetiam e repetiam e repetiam e repetiam e repetiam, para que todos colocassem em prática, vez após vez, vez após vez, vez após vez, perseverando. Por quê? Porque nós não iremos a lugar nenhum se nós não perseverarmos. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não insistirmos. Nós não vamos a lugar nenhum se nós tivermos espírito de desistência. Nós, aqueles que fomos separados por Cristo, para estarmos na obra de Cristo, para sermos igreja de Cristo, nós somos feitos perseverantes. E nós não desistimos nunca. Nunca. Não há dificuldade, não há problema, não há imposição, não há nada que nos faça sair do nosso objetivo, que é glorificar a Cristo. Amém? O segundo ponto que eu queria colocar para vocês, que nós podemos extrair desses versículos, é que fica claro que existiam e existem entre nós funções distintas, específicas, mas, no entanto, inclusivas, com lugar para todos. Todos. E é por isso que é tão importante que a gente ore. Porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós podemos nos convencer de fazer e praticar coisas, de ocupar funções, sem que elas tenham sido funções verdadeiramente úteis no reino de Deus. Mas quando nós oramos, nós dirimimos qualquer dúvida. Eu pedi para a Mari que, por gentileza, coloque na nossa sala de oração lá a seguinte frase: uma vida sem oração é uma vida sem a presença do poder de Deus. Se eu e você não orarmos, nós não vamos conhecer o coração de Deus. E se eu não conhecer o coração de Deus, eu não sei qual é o lugar que eu devo ocupar. Eu não sei o que eu devo fazer. E aí vem o quê? Vem a frustração. Porque o que eu me proponho não prospera. O que eu me proponho não termina, fica pelo caminho. O que eu me proponho desanima. O corpo tem lugar para todos. A Fúvia colocou aqui 1 Coríntios 12. Não é porque eu digo, eu sou dedão, não sou do corpo. Não. Corte o dedão da sua mão e você nunca mais na vida vai pegar um copo. Você nunca mais levanta um objeto. É só um dedão. Tenta pegar alguma coisa assim. Tente pegar um copo assim e você se derruba ele no chão. Corta o dedão. Corta o dedão do pé e você não vai mais andar direito. Nós todos temos um lugar certinho para estar encaixados. Todos nós. E o terceiro ponto é que todos, repitam comigo, todos eram unidos e se conheciam muito bem. E eles se conheciam a tal ponto que eles confiavam plenamente uns nos outros. O versículo 45 diz que eles vendiam propriedades e bens e repartiam entre eles. É o 45 ou 46? 45, não é? Estou certo. Repartiam entre eles. Que confiança maior do que você vender aquilo que você tem como teu bem, como teu sustento, e repartir com pessoas que você, eventualmente, não tinha nenhuma afinidade, nenhuma consanguinidade, nenhuma empatia. Eles confiavam e viviam numa comunidade muito unida. Todos eles tinham o mesmo objetivo: levar a palavra de Cristo, trazer
cura aos doentes, libertação aos cativos e proclamar o ano do Senhor. O dever da igreja era mostrar unidade, mostrar alegria, paz, comunhão. E não eram as palavras deles que faziam a diferença. O que a palavra nos diz é que o comportamento deles é que fazia a diferença. O exemplo deles fazia a diferença. E assim os outros diziam: uau, eu quero o que esses caras têm para mim. Meu Deus, como eles vivem felizes, como eles são unidos, como eles estão juntos, como eles encontraram coisas em comum em pessoas totalmente diferentes. Eu quero isso para mim. Baseado nisso aqui, eu queria agora aprender junto com vocês como colocar isso em prática. Porque eu sempre discuti muito isso. Muitas e muitas e muitas vezes eu vi mensagens no mundo inteiro, gente. O pastor vai e levanta a bola, o pregador vem e levanta a bola. Ele levanta a bola e a bola fica. Ele levanta o problema e o problema fica. Ninguém traz a solução. Levanta o problema e não traz a solução. Aponta o defeito, mas não traz o conserto. Eu disse aqui no começo, e eu creio de todo o coração, que nós vamos terminar hoje aqui, certo de que nós vamos até o fim juntos. Porque nós somos uma igreja vencedora. Na comunhão nós somos fortes. E nós vamos nos fortalecendo a cada dia. Amém? Se você quiser abrir comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler somente o versículo 1, porque esse é o foco mesmo que eu quero trazer para vocês hoje. Isso aqui foi só uma introdução. Primeira Coríntios 4:1. Paulo levanta aqui algo que talvez não seja o motivo pelo qual eu e você gostaríamos de ser conhecidos, mas certamente aquele pelo qual o Senhor Jesus quer que eu e você sejamos conhecidos. E ele diz assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Meu irmão, se você entrou hoje aqui com dúvida de qual é o seu papel no corpo, de qual é o seu lugar no corpo, qual é o lugar que você deve ocupar, onde você deve servir, de que forma você deve ser útil, como você deve contribuir, Paulo está deixando claro, cristalino, que os homens nos considerem, pois, ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E você vai dizer, ministros de Cristo. É interessante levantar isso. Porque o modo como nós servimos, como nós participamos, como nós nos dedicamos à obra de Deus, ao projeto igreja, é o exemplo por onde as pessoas se achegam a Cristo. Você acha sinceramente que se alguém passar por aquela porta e encontrar com pessoas que não recepcionam, que não acolhem, que não têm sorriso, não têm paz no coração, se vestem de forma desleixada, não cheiram bem, não têm um perfuminho agradável, se eles entrarem aqui e não tiverem conteúdo daquilo que eles vão ouvir, se o louvor não quebrantar o coração, se as nossas orações não provocarem neles um rebuliço, você acha que essas pessoas vão permanecer aqui conosco? Você ficaria num lugar onde você se sente desconfortável? É por isso que é tarefa nossa preparar um momento especial, ter convicção da nossa função, porque na igreja não existem cargos, existe função. E se eu não souber qual é a minha função, algo na igreja vai ficar capenga. Por quê? Porque aquela função é sua. E se você não fizer, vai ficar o vazio, vai ficar o vácuo. Todos somos importantes. O louvor diz, você é precioso para mim? É, como eu sou para você. E nós juntos somos preciosos para Deus.
O que Paulo está nos dizendo é que para cumprirmos o nosso chamado, nós nos devemos tornar, sabe o quê? Uperetes. Essa palavra só o Nicolas, quando era criança, escutou da avó. Uperetes. Vocês sabem o que significa uperetes? Não. A palavra de Deus diz que nós somos servos de Cristo, certo? Quem aqui é servo de Cristo? Levanta sua mão aí. Paulo, esse que nos ensina, eu sou servo de Cristo. E a palavra servo é oriundo do grego doulos, que também significa escravo, que é sinônimo de uperetes, que significa, sabe o quê? Ministros. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não sabe, ou você não sabia, mas hoje você sabe, você é um uperetes. É assim mesmo, com acento, uperetes. Você é um uperete. Alguém já viu aquele filme Ben-Hur? Lucas, você é antigo, Lucas, você é antigo. O filme Ben-Hur, ele é interpretado pelo Charlton Heston. Estava todo novão, bonitão. Eu vou mostrar para vocês o que é um uperetes. Temos olha, este é o Charlton Heston. E este é um uperete. Está vendo um uperete, não? O uperete era um escravo remador. Os barcos comerciais gregos da época, as galés, ou as galeras, elas eram movidas a remo. Elas tinham uma velinha lá no deck, mas a vela era só para quando haviam ventos especiais. Porque quem fazia a força, quem fazia o barco andar, quem era a força motriz e que permitia que o barco não afundasse, porque esse barco não tinha assim uma hidrodinâmica muito bem qualificada, não. Eram essas pessoas aqui. Eles remavam, porque o tempo todo eles estavam em movimento. Então, esses caras aqui, ó, vemos o Charlton Heston à frente, eles eram uperetes. Repara que tinham fileiras de remador à direita e fileiras de remador à esquerda. E todos eles passavam a vida inteira remando. Então, se você pegar a definição de um uperete, ele era um tipo de escravo chamado de remeiro, que remava no terceiro compartimento, o mais inferior do navio. O navio, na verdade, a galé, ela tinha 3 compartimentos. Esse era o inferior, ele ficava na linha d'água, ou seja, a água aqui, ó. Tá? E no primeiro ficavam quem? Ficavam os oficiais. No segundo compartimento ficavam os comuns, ou os passageiros. No terceiro é que ficavam os uperetes, os tais escravos que remavam e nunca apareciam. Eles estavam intocados aí dentro e eles estavam algemados, eles estavam presos por correntes. Eles eram escravos. E o termo traduzido correto é esse. Pessoas que estavam escravizadas, servindo e servindo. E elas nunca apareciam. Sabe por quê? Na verdade, as vidas dessas pessoas, elas pertenciam ao capitão do navio. E o capitão do navio amarrava elas ali e dizia, querido, não tem escolha. Você foi comprado por mim para me servir. E vai me servir remando. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois de amanhã. E assim, remavam todos os dias das suas vidas. Isso é ser ministro. E Paulo sabia muito bem o significado disso. Se você acha, por um acaso, por algum motivo, que você é dono de si mesmo, hoje é o dia para você repensar e se converter. Entregar a sua vida a Cristo Jesus. Porque se você não leu a respeito, a Bíblia diz que eu e você fomos comprados. Nós não fomos doados, nem trocados, nem emprestados. Eu e você, nós fomos comprados. Ela não diz que voluntariamente nós nos apresentamos. Ela diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E quem é comprado por alguém se torna escravo. Você se torna propriedade desse alguém. E desde quando o escravo escolhe o que fazer? O Charlton Heston deve ter tentado bastante.
Você vai remar e remar é a sua função. Paulo sabia também disso, que lá em Gálatas 2:20 ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua: não temos vida própria, pois a vida que vivemos na carne, a vivemos no Filho de Deus. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Então agora, para o ministro, o viver é Cristo e a morte é lucro. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um operete. Quantos de vocês já não sonharam ser ministros? Levante seu braço aí, quem nunca sonhou ser ministro? Só que para as pessoas ser ministro, infelizmente, sabe o que representa, não? Estar aqui. Não só ser pastor, mas pastor de púlpito, não é assim? De púlpito. Você que está nos vendo pela Comunhão TV, você nunca sonhou ser pastor de púlpito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, infelizmente, nós estamos envolvidos em algo que foi difundido abertamente no mundo e nas igrejas, no nosso chamado meio evangélico, que é o conceito de se tornar conhecido. Reconhecido. Ah, o pastor fulano. Ah, quem orou foi pastor fulano. Quem ministrou foi pastor fulano. Aliás, quem pregou, né? Quem pregou foi o martelo. Quem ministrou foi o pastor fulano. E pastor ciclano. E os pastores saem, compram programas, e aparecem, e botam o nome, e direitos autorais. Que direito autoral tenho eu e você se é uma palavra que o Espírito Santo revela ao meu coração e ao seu? Se tiver alguma coisa de palavra minha aqui, por favor, me chuta para longe, porque eu estou cumprindo a minha função muito mal. O direito autoral disso aqui é do Espírito Santo de Deus, que por misericórdia no dia de hoje, e porque as suas misericórdias se renovam a cada dia, e são o motivo de eu não ter sido consumido, estou aqui transmitindo para vocês. Porque ele tem os mesmos motivos para consumir vocês, os mesmos que a mim. E pastor virou genérico. Eu odeio esse conceito do genérico. Pastor virou genérico. E virou cargo. Cargo pastor. Qualquer coisa que você vai ser na obra que você almeja ser é pastor. Como se pastor fosse uma coisa fácil, tranquila, soft, light. Eu quero dizer para você o que pode ser light em pegar leão pela juba, urso pelo bigode, arrancar carrapato de ovelha, desfazer nó da lã, desgrudar da cerca, porque algumas teimam em direção à cerca, e de quebrar as patinhas daquelas que são contumazes. Você sabia que o pastor faz isso, tem essa função também, não? Pega lá o cajadinho, e aí aquela ovelha contumaz, aquela que resiste, quer pular, e quer pular, vamos para a capulação dela. Pega o cajadinho e plá, faz igual o bracinho da Fúvia. As 4 patinhas quebradas. Não vai mais a lugar nenhum. O que pode ser light? O que pode ser genérico numa função tão específica quanto essa? Ser ministro não é só ser pastor, não, gente. Ser ministro é ser pastor. Aliás, comecemos então pela ordem. Você pode ser o quê? Você pode ser um operete servindo como apóstolo. Você pode ser um operete como profeta, pastor, evangelista e mestre. Lá remando, certamente tem os que ensinam a remar, tem os que incentivam os outros a se tornarem remadores, tem os que são os chamados capitães, né, das embarcações, para dar o ritmo. Esses são os pastores, né?
E tem os apóstolos que recebem a mensagem do capitão Jesus para poder saber para que lado nós vamos remar, em que velocidade nós vamos remar. Isso é função de apóstolos e profetas. Não eis que te digo, né? Nós não precisamos disso. Ou precisamos? Hã? Gente, depois que inventaram a palavra de Deus, depois que Deus inventou a sua própria palavra, Ele fala com você todo dia. Basta você ler. E nós, profetas, temos o prazer de fazer lembrá-los de que ela lhes foi ensinada e precisa ser aplicada. E basta. Ministro é aquele operete que rema no fundo da embarcação e deixa os louros, sabe para quem? Para Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Se hoje é o Haroldo, se amanhã sou eu, depois é a Fúvia, é o Ares, é a Lilian, é o Robério, que diferença faz? O autor e consumador de todas as coisas é Cristo Jesus. É através dele que eu e você temos a oportunidade de servir como uperetes, seja qual for a nossa função. Nós podemos ser apóstolos, evangelistas, mestres, pastores. Mas eu e você, nós podemos servir em diversas áreas. Nós temos que parar com esta coisa de remar cada um num ritmo, cada um para um sentido, cada um para o lado que acha que bem entende. Lá na igreja primitiva nós vimos que o barco que vai no caminho certo, ele tem um rumo já colocado pelos apóstolos, ele tem um ritmo de remada determinado, ele é um grupo unânime, e todos remam no mesmo compasso, no mesmo rumo, no mesmo sentido, e a embarcação progride. Acima de tudo, é um grupo que sabe obedecer ordens. Porque se cada um remar para um lado, meu querido, eu quero lembrar que a glória do ministro, sabe qual é, não? É o primeiro a morrer afogado. Você está lá no fundinho da embarcação, na linha d'água. Quando entra água no barco, sabe quem morre primeiro? O ministro. A quem muito é dado, muito lhe será exigido. De modo que todos têm uma função, todos têm um lugar, e nós sabemos que não adianta resistir, nós somos escravos de Cristo. A vontade dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Os planos dele não serão frustrados. Porque ele é Deus, ele é soberano. Eu fico imaginando quantas voltas a minha vida deu para eu estar aqui hoje ministrando. Para eu estar um dia ministrando. Vocês não têm a ideia de qual a quantidade de cultura racional que eu adquiri para rechaçar Cristo. O primeiro pastor que teve a coragem de ir na minha casa, convidado, porque eu sou fruto dos joelhos da minha esposa, e ela orava por isso, e aqui estou eu. Ela não orava por nada disso, ela só orava porque eu me convertesse, ela só queria me ver em Cristo. O resto para ela já era vitória faz tempo. Então ela não tem nunca teve nenhuma pretensão de que eu pudesse ministrar a palavra, porque ela sabia como eu era. Duro, resistente, racional, calculista, comerciante ao extremo. As minhas características pessoais me descredenciam completamente de estar aqui onde eu estou. A diferença é que, em geral, a gente nunca é colocado onde a gente acha que deve estar. E graças a Ele nós somos colocados aonde Ele entende que nós devemos estar. No primeiro dia que me disseram a respeito da palavra, eu botei o pastor para fora, mas eu detonei o cara, e o cara é mestre. Eu detonei o cara. E eu fui pedir perdão para ele alguns anos depois, pastor Walter Brunelli, pastor conhecido do nosso meio. Eu fui lá pedir perdão, ele dá uma risada, ele fala, com a maior felicidade da minha vida é ver você ministrar a palavra de Deus. Você que tanto resistiu a ela, olha só o que ela fez com a sua vida.
Para mim, pastor era exemplo de gente mal sucedida, mal vestida, de falar e expressar errado. Eu só tinha desqualificações para pastor. Primeiro dia que eu cheguei na comunhão cristã nos Jardins, que era nos Jardins na ocasião. Tínhamos acabado de mudar para o predinho lá na Abílio Soares, onde é o Correio hoje. Foi sede do PT, misericórdia. Senhor da glória, mas tá bom. Enfim. Nós estamos aqui para interceder, né? Intercessores seremos. E aí, eu entrei na igreja, e eu fui para entrar na igreja, fui na porta, Machadão já estava lá, ele tinha botado 2 cones, estava o Ares parando o carro. Naquele tempo o Ares não tinha trabalho secular, ele tinha o mercantil garrafão, ganhava bem o Ares. E aí eu lembro que era nos anos de 94, 93, ele tinha comprado um Honda Accord preto, novo. Começo da importação no Brasil, era um Honda Accord. Ele parou o Honda Accord na porta da igreja. Eu virei para minha mulher e falei assim, ó, pastor, é isso, ou é burro ou é esperto demais. Esse está roubando bem. Pergunta ela se não disse, entrando na porta da igreja, primeira coisa que eu falei. Eu posso dizer isso para vocês, porque eu já confessei isso centenas de vezes. A começar pelo próprio Ares, é claro. Mas esse é o conceito que nós criamos. Nós não sabemos nos colocar, porque nós não sabemos qual é o nosso chamado. Eu falei tanto dele que estou eu aqui agora. E imagino que deve ter alguém pensando a meu respeito algo parecido. E o que eu vou fazer? Chutar ele? Não, eu tenho que amar ele como eu fui amado. É pelo amor que eu estou aqui. É porque haviam ministros que eu estou aqui. É porque nós somos ministros, é que as pessoas vão vir para cá. Não é campanha bonita, não é nada disso não, gente. Nós temos que parar de tratar a obra de Deus no genérico. Cada função no corpo tem um valor, e um valor maravilhoso. Eu e você, nós somos daqueles que queremos ver a obra de Deus completa. E ela não vai se completar se eu ocupar o teu posto e você o meu. Gente, não tem mal nenhum em ser ministro e não ser pastor. Qual é o problema disso? As pessoas entendem isso como uma coisa assim completamente fora do normal. Parece que tem a ver meritocracia na igreja como há no mundo. Numa empresa, porque eu fiz isso, porque eu já conquistei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu estou aqui há tantos anos, eu tenho que ocupar tal função. Não é assim na igreja, não. Não é. Eu entrei para a comunhão cristã nos Jardins, eu tinha 1 ano e meio de convertido. E com 2 anos de convertido, eu era líder de grupo familiar. O grupo tinha líder, tinha co-líder, estrutura, muito mais gente que eu para estar lá, e eu fui parar no meio do fogo, sem vontade, sem disposição, sem ter me oferecido para o caso. Ou estou exagerando? Eu fui jogado no fogo. O meu líder de grupo familiar, eu não sabia nem o que era o grupo familiar. A mulher dele teve câncer. E tinha um líder preparado, um co-líder preparado para o meu grupo. E ele vira para mim um dia, me chama na sala do ar e diz assim, olha, o senhor falou no meu coração e quem vai liderar é você. Liderar o quê? Fazer o quê? Dizer o quê? Gente, a primeira vez que eu levei a palavra no grupo, eu fiquei preso no trono mais ou menos 1 semana. O pior não foi isso. Quando acabou, fez aquele... Era uma quinta-feira. Mas no domingo, no chuveiro, eu tive um insight de que eu ia ter outra quinta-feira, e outra quinta-feira, e outra quinta-feira, e mais uma quinta-feira, e outra quinta-feira, por todas as quintas-feiras que eu pudesse pensar. E eu tinha que compartilhar com eles mais alguma coisa de Deus. Eu posso dizer para vocês com carinho no coração, gente, isto é para pouco. Não é para todo mundo. É complicado. É complicado. Se pudesse trocar, eu teria trocado. Eu tentei. Eu vim parar aqui de novo, sabe para quê? Para ficar aí escondido no meio. Para não subir aqui, vim com esse firme propósito de não voltar a subir aqui
De jeito nenhum. Por que será que Deus não deixa fazer o que eu quero fazer? Por quê? Porque eu sou escravo. Escravo não tem vontade. Eu sou burro e teimoso. E eu insisto. E ele vai lá e... Tome, Ricardo. E cada vez que eu me submeto, as coisas melhoram. E a minha vida fica uma maravilha. A minha família é muito bem. E os negócios vão bem. E pronto. Por quê? Porque nós somos chamados para fazer vontade daquele que nos enviou. E não a nossa vontade. Jesus ministrou isso para os 12 que estavam com ele, e tinha mais uns 200 e não sei quantos. 200 e não sei quantos, duro esse discurso. Ele virou para os 12, e vocês não querem aproveitar? Deixa, a porta está aberta. Senhores, eu e você fomos chamados para remar, juntos, lá naquela parte de baixo do barco. Ninguém foi chamado para o deck de cima, tá bom? Nem eu e nem você. Seja você do serviço, seja você do louvor. Quando eu falo serviço, é aquele que serve a ceia, que traz aqui, que me traz a toalha, que serve com a água, que ajuda a limpar a igreja. Ele não é nada mais nem nada menos do que eu sou, do que você é. Nós somos ministros da casa de Deus, operando no ministério determinado, por chamado de Deus, capacitados por Deus, não por mérito. E você não começa obreiro da porta e termina pastor. Isso aqui não é uma empresa, não é uma indústria. Por mais injusto que pareça. Eu acho que é a maior justiça de todas. Porque imagina se nós só tivéssemos remador da parte de trás do barco. Atrás do lado direito. Se nós tivéssemos só remador na frente do lado esquerdo. Como é que seria? E se tivesse um só remando e os outros olhando? Você é o pastor, rema aí. Quem já viu igreja assim? A culpa do pastor, o problema é do pastor. Pastor que... Quantas vezes alguém chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor me deu uma ideia. Algo para a gente colocar em prática. É mesmo? Vamos conversar, vem na minha sala. Sentava, conversava. E olha, Deus falou para mim que você devia fazer isso. Como é que é a conversa? Deus falou para você que eu devia fazer isso? Uhum. Eu topo desde já, desde que você faça o que você recebeu. Ninguém quer se responsabilizar pela obra. As pessoas querem se responsabilizar pela revelação. Eu não sou surdo, Deus fala comigo igual fala você, igualzinho. Você não é surdo nem eu. É só uma questão de querer ouvir a Deus ou não. De querer se colocar à disposição ou não. De se sujeitar ou não. Todos somos preciosos, todos. O barco não vai se todo mundo não remar junto, para o mesmo lado, no mesmo ritmo. Você pode ser pastor, profeta, você pode fantasiar de vice-deus. Não vai o barco para lugar nenhum. Não adianta. Os projetos não vão ser terminados. Não vão alcançar o objetivo. Por quê? Porque cada um está falando a sua língua, cada um está agindo do seu jeito. Cada um está ocupando espaço que é do outro. E não respeitando nem sequer o seu. Não há mal nenhum em você se abastecer de Deus e da palavra de Deus, se aprofundar nos conhecimentos das coisas de Deus. Eu fiz ETM 2 vezes, EMPRA, sei lá mais sei, e TREMPA, e LEMPRA, e AIALá, e sei lá mais quantas. Teologias e teorias. Você sabe quem me ensinou de fato, de verdade? Aqui, praticando aquilo que Deus me incumbiu praticar. Ouvindo pessoas no meu gabinete, chorando com pessoas, orando com outras. Quantas vezes eu fui orar no hospital, eu me lembro de orar no hospital por uma pessoa, e o meu pastor colhido ligar para mim e dizer assim, cara, você nem conhece ele, está todo cheio de coisa para fazer, nem precisa, fica calmo, fica tranquilo, muita gente já foi lá orar por ele. Mas a pessoa me pediu no telefone que eu fosse. Parei o carro,
Foi um transtorno, um hospital desses terríveis. E não adiantou apresentar a carteira de pastor, ela queria conferir se a igreja era verdadeira e conferiu, tá bom. Subimos para orar. Eu fui orar por um, sabe por quantos mais nós oramos? Pela UTI inteira. Você acha que passou pela minha cabeça aquele dia frequentar uma UTI? Eu estava com a Mari, eu peguei uma UTI de homens, boa parte deles estavam na cama de fraldão. Uma coisa indigna. E nós lá orando por pessoas que a gente nem sabia quem eram. Por quê? Porque eu gosto disso, de frequentar a UTI, de olhar para pessoas doentes, de expor minha esposa a homens vestidos de fralda. Isso é uma indignidade. Mas eu fui chamado para fazer e eu devo fazer e pronto. E não é fazer de qualquer jeito, não. É fazer o meu melhor. Muitas vezes o meu dia não permitiu. Eu disse, como é que eu posso orar nesse estado em que eu estou? E eu descobri que eu só oro porque o Espírito Santo é quem me move. E quem cura não sou eu e nem a minha oração. É o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você nos dispomos a sermos ministros, operetes, operadores da obra de Deus, a obra de Deus vai adiante. Ela é vencedora, ela não fica pelo meio do caminho. Se nós estamos descobrindo que os nossos projetos não alcançam fim, a culpa não é do Alice e da Lília, não. Nem mim, da Mari, do Haroldo, da Fúvia, do Robério, do Eberson. Não, a culpa é nossa. Nós todos juntos. Porque nós fomos chamados para remar o barco. Pode ser que tenha um mais forte, vai na ponta do remo, outro menos vai para cá, outro coloca para lá, balanceia, porque aqui temos que equilibrar o peso, um é mais pesadinho, né, outro é mais magrinho. Nós vamos equilibrando o negócio. Mas todo mundo junto faz o barco andar. E o barco alcança o objetivo. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que quando nós alcançamos esses objetivos, Deus acrescenta lá no lugar dos comuns os que vão sendo salvos. Porque não adianta nada remar o barco com o barco vazio. Nós vamos sair de algum lugar para outro lugar. Com que finalidade? Nada, passear, vamos remar. Nós vamos remar porque nós temos que conduzir essas pessoas ao mesmo lugar onde eu e você estamos. Porque ser escravo de Cristo não é castigo, não. É privilégio. Servir a Deus não é obrigação, não. E nem favor. É privilégio. Nós fazemos isso porque isso agrada a Deus. O nosso coração é retribuído. Quem aqui que experimentou servir a Deus naquilo que foi chamado, não foi recompensado por Deus? E não é que seja uma troca, não. É que Ele se agrada de nós. E Ele tem prazer em nos galardoar, em nos presentear, em nos favorecer, quando nós fazemos aquilo para o que nós fomos chamados a fazer. O Evangelho de Deus é Evangelho de resultado. Está na hora das nossas orações tornarem em resultado. Está na hora da nossa palavra transformar a vida das pessoas. Está na hora de nós remarmos um barco que tem pessoas salvas novas em cima. Chega de olhar para a cara uns dos outros todos os domingos os mesmos. Eu nunca servi num ministério com tanto pastor. Nós não precisamos de pastor. O Ares vai ficar bravo comigo, paciência. Nós não precisamos de pastor, gente. Sabe quantos nós temos aqui? Quantos? 11. Nós somos de mais pastor aqui? Mas nós precisamos de operetes aqui? Amém. Quem é mais importante então? Qual operete é mais importante? O operete pastor? O genérico? Ou o operete que faz o barco andar? O operete que com seu exemplo faz o barco encher. Porque é para a vida de todos nós que eles vão olhar. E vão dizer, é isso que eu quero para mim. Não é o púlpito que eu quero para mim. Isso aqui não vai levar você a lugar nenhum.
Se você não foi chamado para isso, ao contrário, vai levar você para um lugar triste. Porque esse lugar aqui é solitário. E eu não falo isso para defender o meu ganha-pão, não, porque eu nunca ganhei um centavo do ministério. Não que isso seja bom, porque todo aquele que é trabalhador é digno de paga. E aquele que ensina na palavra de dobrada paga. Mas o Senhor me proveu de outra forma, que hoje eu posso doar desta forma. E pode ser que um dia eu venha viver exclusivamente, eu vou ser orgulhosamente servido do ministério. Porque Paulo um dia constatou isso também, né? E disse, olha, devia ter sido pesado para vocês entenderem e dar valor. Não fui, vivi por minhas custas. E olha só no que deu. Vocês não deram valor. Entendam, gente, eu não estou aqui para que vocês fiquem balançados, não. Eu estou aqui para que vocês fiquem firmados, porque eu tenho plena convicção. Nós fizemos um evento aqui, na comunhão somos fortes. Por gentileza, dos que estão aqui presentes, quantos estavam aqui? Levante seu braço para mim, por gentileza. Quantos estavam aqui? Quantos se envolveram? Nesse momento exato, sabe o que eu queria dizer a vocês? Que eu queria ver todos os braços levantados. Sabe por quê? Porque está na hora de a gente renovar. Está na hora de vocês descerem um nível, não subirem um nível. Vocês têm que sair dos comuns e entrar nos ministros. Para desocupar lugar, para vir comuns. Porque é assim que a obra de Deus cresce. E Cristo só no comando do barco. E vamos, e a obra prospera. Não vai ter mais projeto nenhum que não tenha começo, meio e fim. E começo, meio e fim vitorioso. Com frutos, com resultado. Porque Deus sabe da nossa humanidade. Ele já viveu nesta humanidade. E Ele sabe que para nós o resultado representa muito. Então, o meu incentivo é que a gente fala muito aqui. Ministros, e aí ministros, e não sei o que para ministros, e curso para ministros, e aula para ministros, e ministros dos ministros. E daí? Ninguém faz nada. Tem que esperar que um de nós faça por vocês? Não, não é assim. Senão vamos morrer nós também, juntos. Porque a água vinha na linha d'água e nós vamos morrer afogados juntos. Nós estamos no mesmo barco. E vamos ser afogados juntos. Está na hora de a gente remar. Vamos esvaziar a Câmara dos Comuns. Já foram em Londres, no parlamento? Tem a Câmara dos Comuns. Eu fui lá visitar com a Mari. Que programa mais idiota eu inventei para a minha vida. Não sei porque eu achei aquilo bacana. E fiz a coitada ficar um tempão assistindo aquilo. Mas enfim. Tem muitas formas de se perder tempo nessa vida, né? Vamos desocupar a Câmara dos Comuns, porque nós estamos perdendo tempo, e estamos perdendo tempo de Deus, tempo precioso na sua vida e na minha vida. Porque para quando Ele volte, não te encontre dormindo. E dormindo necessariamente não é babando em cima do livro, não. É marcando toca no lugar dos comuns, quando você devia estar remando no lugar dos ministros. É para isso que há ensino, é para isso que há aprofundamento na palavra, é para isso que há disposição. Mas precisa haver prática. Conhecimento sem prática é obra morta. Me mostra a sua fé e eu vou mostrar a minha fé com aplicação. E você vai ver a diferença que isso tem. Eu creio, logo eu pratico. Amém? Depois de hoje o Alisson vai me mandar embora, não prego mais. Vou contar com o Haroldo para tentar me defender um pouquinho e vocês, amém? Se vocês não quiserem me matar na saída, em nome de Jesus. Amém? Mas eu não tenho preocupação não, porque como a Fúvia disse, eu sempre oro nesse sentido. Senhor, haverá um dia que o Senhor virá aqui julgar todos, vivos e mortos. Mas por enquanto eu conto contigo, porque o Senhor é o advogado dos advogados. E o Senhor advoga a minha causa, o Senhor conhece o meu coração, e eu faço e digo aqui de coração limpo, porque eu vou responder diante dele cada palavra que eu coloquei aqui nessa noite. Amém? E se ela não for rema na sua vida, se ela não for benefício na sua vida, eu é que danço. Não precisa ninguém puxar minha orelha nem chutar os meus fundilhos. Amém?
Se amém, eu gostaria de contar com vocês de pé, porque eu gostaria que nós orássemos juntos por isso. Acabou o tempo, ouçam bem, acabou o tempo dos projetos levantados na comunhão cristã nos Jardins não terminarem, ficarem inacabados. Acabou o tempo de a gente comemorar, porque tem um ministério que dura 6 anos, dura 5, dura 10. Os nossos ministérios são eternos. Até que o Senhor volte, nós vamos fazer com diligência, com esmero, com capricho, com excelência, de todo o coração, com todo o nosso ser, para que o Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja conhecido. Ele é a estrela da manhã. Eu e você, nós somos o Peretes. Nós estamos lá no lugar onde ninguém vê, porque não precisa. Nós fazemos a diferença lá, aonde ninguém vê, mas aonde o Senhor vê, porque Ele conhece a mim, a você e os nossos corações. Esse é o galardão que nós vamos receber, o de trabalhar lá, buscando de Deus. Porque alguém pode dizer assim, parabéns, cara, hoje você matou no teclado. 15 minutos depois acabou o tapinha e acabou essa glória. Agora a glória que está reservada para Ele nos céus, quando Ele serve ao Senhor, com as mãos dele no teclado, quando Ele faz de todo o coração, quando Ele se esmera para isso, e isso é para sempre. Isso não é só para hoje. Amém? Podemos orar? Querido Deus, eu quero primeiramente colocar nas tuas mãos, Senhor, aos teus pés, esta palavra, Pai. Eu sei que é uma palavra forte, uma palavra que sacode a tua igreja, Senhor, mas eu quero declarar, Pai, que isto quebra toda a oposição, que essa palavra quebra toda a resistência. Eu declaro, Pai, que todo paradigma, todo projeto, tudo aquilo que é contra a tua obra está lançado fora da comunhão cristã nos Jardins, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que a comunhão cristã nos Jardins é uma igreja de vencedores, de pessoas que se dedicam à obra de Deus. É uma igreja de uperetes, pessoas que se dispõem a remar, que estão na linha d'água, que se esforçam em fazer e em cumprir a tua vontade. Homens e mulheres que se dispõem a ti. Nós dizemos, Pai, que a nossa vontade nesse momento está subjugada à tua. Lançamos fora, Pai, da nossa vida os nossos planos falidos, nossos sonhos furados, e nos submetemos aos teus planos perfeitos, porque o Senhor tem para nós aquilo que é de melhor, e assim nós cremos em nome de Jesus. Declaro, Pai, que esta igreja é uma igreja que fará novos membros, uma igreja forte. Na comunhão nós somos fortes, Senhor, porque o Senhor é conosco em todos os projetos, em todos os ministérios, com cada ministro, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de aprender esse respeito, de ter esse entendimento e de corrigir as nossas vidas nesse sentido. Servir a Ti, Senhor Deus, é um privilégio para nós, privilégio, Deus, e nós queremos fazê-lo, cada um segundo o seu chamado, ninguém sendo maior ou melhor do que ninguém, porque todos, sem exceção, somos úteis e importantes na obra. Nenhum de nós pode dizer que não faz parte da obra, porque nela nós somos inseridos por Ti. O Senhor escolheu a cada um de nós, separou a nós para estarmos aqui juntos, e nós declaramos unidade no nosso meio em nome de Jesus. Declaramos comunhão, poder de Deus em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai, que esta igreja a partir de hoje caminha num novo mover, num espírito diferente, num momento diferente. Nós estamos aqui, Pai, porque o tempo é urgente. Nós sabemos que o Senhor está de volta, o Senhor está às portas, e nós queremos ser reconhecidos como bons servos, como bons dispenseiros do Teu mistério, em nome de Jesus. Que a nossa vida, Senhor Deus, como indivíduo, e a nossa vida como corpo de Cristo, faça diferença na vida de outros. Que os nossos exemplos sejam exemplos que as pessoas possam se espelhar. Que os nossos exemplos incentivem outras pessoas. Que a nossa alegria alcance as pessoas. Que a nossa paz alcance as pessoas. Para que o Senhor seja glorificado e para que esses venham
a conhecer a Ti, assim como nós conhecemos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de participar de uma igreja, Senhor Deus, aonde há lugar para cada um de nós, aonde nós somos acolhidos, Senhor Deus, aonde nós temos um líder, um casal de líderes que nos trata com amor, com carinho, que nos dá oportunidade, nos dá espaço para que nós possamos praticar e praticar e praticar aquilo para o qual o Senhor nos separou e nos comissionou, em nome de Jesus. Amém? Amém.